Olá, amigos, que todos tenham um dia de paz, mesmo no meio dessas aflições em que nós passamos. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, quinta-feira, 11 de agosto, a lição 7, ela tem como título A Disciplina do Nosso Pai. O apóstolo Paulo, em seu livro de Hebreus, no capítulo 12, ele nos convida a considerar com bastante atenção aquele que suportou tamanha aflição e oposição dos pecadores contra si mesmo, que está lá em Hebreus, no seu capítulo 12, versículo 3. E aqui o apóstolo Paulo está falando de Jesus. E ele continua que a fim de que não andemos fatigados, sabendo que nessa luta incessante contra o pecado, outros sofreram muito mais do que nós, sem falar no que Jesus enfrentou. As provações nada mais são do que instrumentos que Deus utiliza para a educação de seus filhos. A princípio, as adversidades, sofrimentos, nos causam tristezas e temores, mas depois eles produzem frutos da justiça. Está lá em Hebreus, no seu capítulo 12, versículo 11. E pela devida compreensão, é claro, dentro da palavra do Senhor. Porque a provação de nossa fé, uma vez ela confirmada, ela produz perseverança, que Tiago, no seu livro, no capítulo 1, versículo 13, ele fala sobre isso. Portanto, Deus nos disciplina, nos educa para um aproveitamento, a fim de nós sermos participantes da sua santidade, que está lá em Hebreus, no seu capítulo 12, versículo 10. E o apóstolo Paulo, ele continua a falar e ele diz: por isso, restabeleci as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, que está lá em Hebreus, no seu capítulo 12, versículo 12. Quando ele fala joelhos trôpegos, joelhos que não têm assim firmeza para se ajoelhar, que ele é manco, né? Não tem movimentos, né? Por isso que ele fala que por isso que ele restabeleceu as mãos deles que não estavam assim prontas para orar, né? E através de uma consagração a Deus, ele recuperou todos esses movimentos. E por isso que o nosso justo juiz, o Criador e mantenedor do universo, ele está prestes a rasgar os céus com sua glória para nos levar para sua casa nas mansões celestiais. E por isto que a Bíblia diz: exultai e erguei vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, que está lá em Lucas, no seu capítulo 21, versículo 28. Amigos, é no sofrimento que o Senhor forja os seus maiores e poderosos instrumentos para nos recuperar. É através da dor que nos mostra a nossa condição de doentes e nós carecemos do médico dos médicos, que é Jesus. Mesmo Jó, um homem intitulado por Deus de ser assim, um homem íntegro, né, reto e temente a Deus, e que ele se desviava do mal, né, que está lá em Jó, no capítulo 1, nos versículos 1 e 8, que só depois de muito sofrimento, aflições, que ele reconheceu os propósitos de Deus na sua vida, e ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Está lá em Jó, no capítulo 42, versículos 5 e 6. Aqui Jó, falando de Deus, que ele se arrependia porque ele só conhecia Deus de ouvir. E depois que ele começou a ter uma comunhão maior com Deus, mesmo naqueles sofrimentos, que ele passou realmente a confiar, a ter fé no Senhor.
nós somos assim irremediavelmente maus, né? Se não fosse assim pela graça de Jesus, nós estaríamos todos perdidos. Paulo em Hebreus, no capítulo 12, versículo 5, ele diz que nós não devemos esquecer que a fonte de nossa disciplina é o Senhor Jesus, que não podemos esquecer as suas palavras de ânimo, de esperança, que constantemente dirige aos seus filhos, e que ele fala, olha que ele fala: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem magoe com a sua repreensão. Assim, né, como um pai que educa, né, os seus filhos para que eles possam caminhar corretamente, para que eles tenham um bom caráter, esse Deus Criador do universo e misericordioso e bondoso, ele nos disciplina para nos dar instruções, para nós crescermos espiritualmente, para nós nos prepararmos, para nós estarmos nas mansões celestiais, onde devemos saber, né, que os crisóis e as aflições que nós temos neste mundo servem para nós ficarmos mais fortes, né, puros, como ouro, né, e fortalecer a nossa fé e transformar a nossa vida. A nossa resposta ao Senhor deverá sempre ser que nós deveremos se sujeitar às determinações de Deus, obedecer, cujo objetivo da disciplina de Deus é tornar-nos assim, tornar todas as pessoas assim participantes da sua santidade. O autor de Hebreus, capítulo 12, ele nos exorta a nós permanecer na fé, mesmo em meio às aflições e provações que nós temos. E às vezes que nós temos que passar pelo fogo para nós nos purificarmos e para que nós possamos nos apresentar sempre como exemplo de Jesus Cristo e ser um testemunho vivo para todas as pessoas nesse mundo. E sempre na nossa vida, através desses testemunhos, né, que nós vamos alcançando outras pessoas. E se nós permanecermos firmes mesmo nessas aflições, com esperança, alegres, né, com ânimo, né, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas que são os anjos. A nossa fé, ela deve estar fundamentada na pessoa de Jesus Cristo, onde os nossos olhos, a nossa esperança devem estar focados e firmados no nosso Salvador Jesus. E dessa forma devemos considerar as adversidades como disciplina do Senhor Deus que Ele faz por amor, nos educando. E nós devemos saber que Deus, mesmo diante dessas aflições, das coisas que estão acontecendo, nesses crisóis que todos estão passando, Deus ele está no comando. E ele está participando da vida de cada um. E o objetivo dele é dar disciplina, um aprendizado, uma fonte assim que o Senhor quer nos caminhar, nos direcionar para nós sermos cidadãos dos céus, para nosso crescimento espiritual. Mesmo em meio assim a essas dificuldades, Deus está agindo para o nosso bem. E todos nós devemos saber que o sofrimento terá um fim e está bem próximo de acontecer. É só nós olharmos, né, os sinais que Jesus falou em Mateus 24, dos sinais da sua volta, que o mundo estaria numa grande aflição, guerras, rumores de guerras, pandemias, doenças, o amor de muitos se esfriará. E é isso que está acontecendo, né? E Deus dará fim a todo esse sofrimento na sua grande volta. E isso está realmente prestes a acontecer. E com a volta de Jesus, onde nós passaremos para a eternidade,
ao lado do nosso Salvador. Por isso, meu amigo, minha amiga, que você possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, que Ele quer te tirar dessa Babilônia que está nesse mundo aí, esse sofrimento, essas injustiças, né, que estão aí, guerras, pessoas sendo destruídas covardemente, né, como na Ucrânia. Estamos aí em eventos terríveis, né, de violência, né? Então, que você possa aceitar Jesus como Salvador, porque Ele quer te dar, sabe o quê? O presente que chama-se salvação. E sabe por que Ele quer fazer isso? Porque Ele quer te levar-te para as mansões celestiais. E sabe por quê, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.